boa noite, tudo bem com você? Está começando mais um Identidade para encher o seu coração com mais uma história emocionante. E se prepara, viu? Porque hoje nós vamos conhecer a história da Juliana da Silveira e você vai se surpreender com o desfecho dessa história. Quando a Juliana descobriu a segunda gestação e soube que era um menino, ela e a família ficaram extremamente felizes. Eles já tinham uma filha e o menino chegava para completar a família. Mas no 6º mês, essa alegria se transformou em preocupação e muita coisa mudou nos meses seguintes. O que ninguém esperava é que Deus realizaria um milagre e completaria ainda mais essa família. Ficou curioso? Então fique por aqui, eu vou para o intervalo de 30 segundos e já volto para te contar essa história sobre milagre. Ela já tinha uma filha mais velha, mas ainda tinha o sonho de ter um menino. Quando engravidou, todos comemoraram e agradeceram a Deus pela bênção recebida. Mas uma notícia mudou tudo. Os médicos descobriram por meio de uma ecografia que o bebê não estava crescendo, não ganhava peso e provavelmente teria alguma síndrome. E ele não tinha o coração, apenas o formato dele, e tudo isso no auge da pandemia. Impressionante. Eu disse que a história de hoje ia ser emocionante e para contar essa história, eu já estou aqui conectada com a Juliana, que vai contar mais sobre essa história. Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, é um prazer estar com vocês para compartilhar um pouquinho da nossa história. O prazer é nosso. Juliana, como foi aí que você recebeu a notícia de que o bebê teria todas essas dificuldades e que não tinha o coração? Então, foi na consulta, né, da ecografia do 6º mês. A gente notou que tinha algo diferente ali, que daí veio um médico, daí dois, daí ficaram 4 médicos, né, ali junto, e então levaram nós para uma sala e o médico falou que, primeiro, que suspeitava, então, da síndrome de Down, por causa dos indícios, né, que tinha ali do crescimento, né, mas o que mais preocupava era a situação do coração, que era a princípio era só um contorno que tinha ali, eles não e estava batendo, ele estava vivo por causa do cordão umbilical. Então eles já prepararam que se ele nascesse, né, com vida, teria que passar por várias cirurgias, ia ser muito complicado e talvez nem conseguiria viver mais para frente, assim, talvez não ia conseguir. E talvez na hora que nascesse já poderia, também cortou o cordão umbilical, já poderia ter uma parada cardíaca, né? Então, devido aos outros indícios, outros problemas, o médico falou que ficava ao meu critério, do meu esposo, se a gente quisesse interromper ali, para a gente não sofrer tanto, né, com as coisas ali que poderia vir a acontecer, né? Eles poderiam verificar a situação para a gente não passar por todo esse quadro, esse transtorno de sofrimento, né? E a partir desse momento foram muitas idas até o hospital para fazer exames, para monitorar a saúde do bebê, né? O que os médicos Sim. diziam? Eles não tinham esperança de que ele pudesse viver após o nascimento? A minha obstetra, ela era muito confiante, né? E ela foi, assim, muito usada por Deus. Ela nos preparava bem. Então, toda vez que eu chegava na consulta com os médicos, que daí tinha uma médica cardio, pediatra, que acompanhava ele dentro da minha barriga. E aí tinha a obstetra e mais um outro médico que estava acompanhando ali a questão, né, do crescimento, do desenvolvimento. Então, eu fui todos os dias, às vezes 2 vezes no dia para o hospital, né, ali, porque ele não podia entrar em sofrimento. Então, tinha hora que ele parava dentro da barriga de respirar, assim, e falava, não, vamos ter que tirar, porque agora não vai dar mais, daqui a pouco voltar. Mas crescer, ele não crescia mais e nem engordava. Ele preservou ali a energia, né? Depois a gente entendeu que era para a hora do nascimento. Então, ali foi já uma coisa ali que Deus já estava operando esse milagre, né? Então, assim, os médicos, eles não falavam, a partir do momento que nós optamos a continuar com a gestação, eles não falavam mais, eles só falavam, ó, vamos preparar a equipe médica, não dava aquela esperança, né, Uhum. assim, pra gente, mas tentavam também acalmar, nos preparar para o que poderia acontecer, para que a gente não tivesse aquele susto tão forte. Então, eu estava preparada que ele poderia nascer e eu talvez não viesse para casa com ele nos braços.
Mas então, em nenhum momento, você e o seu esposo Igor pensaram em interromper a gestação. Isso era fora de Não. cogitação. Pode cogitação. Assim, doeu muito quando o doutor falou para eu parar com o enxoval, né? Evitar comprar as coisas, deixar porque a gente não sabia, poderia ser pior. Então a gente parou com a arrumação do quartinho, né? A gente parou com algumas coisas e a gente nem comprou mais roupinhas, nada. A gente deixou com o que tinha ali. E aí, em nenhum momento, o que eu falei pro doutor, né, na época, foi assim, independente, ele tá aqui, é o nosso filho. Então, independente do que for acontecer, eu não sabia, né? Eu falei, os planos estão nas mãos de Deus. Então, a gente confia nele. Se ele, né, deu assim essa vidinha para que eu pudesse gerar, a gente vai ver quais os planos dele. E eu não vou fazer nenhum tipo, né, de aborto, coisa assim. A gente vai até o final para ver o que Deus tem para nós. E quando você entrou em trabalho de parto, o que você pensou naquele momento, né? Porque poderia ser um risco para o bebê e também para você. Sim, foi uma situação bem interessante, porque a minha filha, a mais velha, ela acompanhava muita coisa, e sabia coisas que nem eu sabia, assim, né? E ele não poderia vir de parto normal, devido ao esforço que seria para ele e para mim, né? Então não poderia. E a gente tinha que segurar o máximo que a gente pudesse, ele ainda na minha barriga. Então eu tomei muita medicação para tentar segurar. E naquele dia, numa sexta-feira, eu fui para fazer os exames e a médica falou: vamos ter que tirar. E ligou para o meu obstetra para ir para o hospital. Aí meu obstetra falou assim: não, vamos tentar segurar, porque cada minuto aí dentro da barriga para ele é muito importante. Mas depois ela até comentou comigo que ela estava correndo um risco muito grande e ela estava muito preocupada, porque ele poderia, né, vir a falecer, vir a óbito ainda dentro do meu ventre. Então, na sexta-feira eu cheguei, ela falou assim: vamos fazer um acordo, ele tá muito magrinho. Você vai para casa e você vai comer um pote de sorvete. Eu lembro bem assim, porque esse bebê vai vir a hora que ele quiser vir e eu não vou tirar antes. Então, a hora que ele quiser vir, e a gente sabe que não vai até o 9º mês, né? Ela falou: isso a gente já sabe, mas a gente vai esperar o sinal. E ele E eu deu vim algum para sinal? casa. Você chegou a entrar em trabalho de parto antes de Eu fazer a entrei em cesárea? trabalho de parto normal, eu tive as dores do trabalho de parto normal no domingo, à tarde eu comecei com contrações, e umas 3 horas da tarde, e aí domingo para segunda, às 4 da manhã, mais ou menos assim, 5 da manhã para ser mais exato, a gente foi para maternidade, porque ele já estava nascendo. Tava vindo. Daí foi uma correria para a médica chegar e correr assim já para que ele não podia vir de cesárea, né? Então, assim, Sim. Deus já mandou o sinal ali, né? Já estava fazendo um milagre, né? E ali Uhum. e a equipe médica já estava esperando, a UTI já estava pronto, que ele ia nascer e já ia para um outro hospital, né, aqui de Curitiba, o Pequeno Príncipe, para já fazer a cirurgia, né? E ele precisou fazer alguma cirurgia, então, assim que nasceu, né? Como é que foram as primeiras horas de vida do bebê? Foi muito tenso as primeiras horas, porque o quadro dele, durante a gestação inteira, o médico falava que ele tinha um tipo de problema muito sério, né? Como a gente comentou no início. Então, foi muito tenso. Na sala de parto, eu vi as expressões dos médicos e aquilo me assustava, né? Assim, aquela tensão. E quando ele nasceu, era assim, ele quase não chorou. A médica deu um chacoalhinho assim, ele era muito roxo. Eu só lembro que era um roxinho e a médica falou: nasceu. E correram com ele. E eu só falei pro meu esposo: vai atrás, porque você vai ter que ir lá para ele fazer a cirurgia, porque ele ia ter que, se ele vivesse, já ia ter que fazer na hora a cirurgia. Uhum. E então meu marido foi, não voltou. E quando eu não tive mais notícia assim, aí o médico veio e falou assim: olha, mãe, ele não foi pro hospital fazer cirurgia, ele tá no nosso neonatal aqui, na UTI aqui, e ele não precisou fazer a cirurgia de imediato. Porque ele não soube me explicar, mas ele disse que o neném tinha um problema e de repente não tinha mais. Nossa. Então é isso assim, entende? Eu fui ver o meu filho, era 6 horas da tarde, na UTI sem oxigênio, para uma criança que tinha um formato de coração, com hipertensão pulmonar, minúsculo, ele cabia quase na palma, assim, um pouquinho mais da palma da mão do meu esposo, e ele ficou sem oxigênio, respirando bonitinho, como se... Eu tinha 3 médicos em volta e os médicos falaram: olha, a gente não acredita em milagre, mãe, Uhum. mas se você acredita, agradeça, porque eu não sei te explicar o que aconteceu. A comunidade Aí médica, a eu, comunidade científica não tinha explicação para o que estava não, acontecendo. não.
porque eu tenho pilhas de exame, mais de 20, assim, sabe, de exames. A médica acompanhava ele na minha barriga, né, com o problema ali. Então tava ali, a gente viu, existia. E agora ele tinha um problema, mas não era aquele que eles estudaram na minha barriga durante todo esse período. Aquilo já não tinha mais, né? Aí ainda me questionaram, né, quando eu falei que eu acreditava que Deus estava operando um milagre. Eles falaram, então por que Deus não operou por completo? Por que que ele ainda tem um problema, né? Foi o que uma enfermeira falou para mim, né? E aí, nesse momento, eu falei assim: Deus não age, não faz pela metade, ele faz completo, no Completo. tempo dele, E para você né? de E a casa, gente vai aguardando. e para quem está nos acompanhando em casa poder ver esse milagre, a gente quer compartilhar algumas fotos, Juliana. E se você puder, vai explicando aí que o momento que era esse. Olha aí a primeira foto na tela. Então, esse momento, essa fotinha foi a primeira vez que ele saiu da incubadora, né? Uhum. Ele estava num quarto, numa UTI isolado, sozinho, e foi a primeira vez que eu e meu marido pegamos ele no colo depois de 22 dias Nossa, que emoção. internadinho na UTI. Tá? Então foi a primeira vez que a gente pôde ter o contato com ele ali, né? E aí ele ainda estava na UTI, assim, foi pro bercinho, a gente teve que correr comprar roupinhas, né? Aí Uhum. foi na saída da maternidade, quando ele pegou alta, estava pertinho do Natal ali. Ele mamava, não podia ter esforço, era por sonda, e ali foi a primeira vez que ele conseguiu pegar para mamar, e não era uma mamadeira, ele não podia mamar numa mamadeira, tá? Era num tubinho ali de suplemento, porque daí com bico especial, né, para não fazer esforço. E aí foi, com 2 meses, ele começou as terapias para fortalecer, para em seguida poder fazer a cirurgia dele, né? E com 2 mesinhos ele começou e foi um guerreiro, chorava, mas estava ali firme, né? Todos os dias ali na terapia. Olha aí, então, o milagre vivo, o Mark, o filho da Juliana, com essa história muito bonita, contando pra gente que Deus pode tudo. Os médicos diziam que não tinha solução, sem coração, como ele ia sobreviver, mas como a Juliana contou aqui, Deus fez um milagre, reestruturou o coração daquela criança, porque Deus tem um propósito muito forte para ele. Juliana, a gente Sim. vai fazer um breve intervalo aqui, mas fique conectado com a gente para a gente continuar esse bate-papo. Eu estou aqui encantada com a história, eu sei que tem muito mais por vir ainda. E você é de casa, continue com a gente para continuar vendo essa história de milagre aqui no Identidade. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite. Tá difícil aqui, viu, gente? A gente tem que respirar fundo para conseguir continuar contando essa história, porque é uma história de milagre, uma história de muita fé. Da Juliana, que teve o seu filhinho, que aparentemente tinha um problema ali no coração, os exames comprovavam isso, ele não tinha o coração, ele só tinha o contorno, mas é como se a cavidade fosse oca, ele não tinha esse órgão tão vital para a nossa vida. Mas ela não desistiu, não interrompeu essa gravidez e essa criança nasceu. Logo, logo teve que passar por uma cirurgia, a gente vai rever aí, vai saber mais detalhes, mas foi uma história muito de fé, muito de milagre. E falando em fé, eu quero aproveitar aqui para oferecer para você de casa esse guia de estudo chamado Marcadas pela Fé. Aqui existem histórias de mulheres da Bíblia que foram provadas, foram tentadas, mas que resistiram nos caminhos de Deus e pela fé permaneceram firmes, assim como a Juliana, que crê nesse Deus maravilhoso e continuou firme nos propósitos dele. Se você quer ter esse guia de estudo, saber mais sobre essas mulheres, Débora, Abigail, tantas outras mulheres da Bíblia, mulheres de fé que a gente tem aqui, pode pedir o seu estudo através do WhatsApp 12 98244 0077. Pode mandar mensagem agora mesmo, embora seja tarde da noite aí, amanhã uma equipe vai te retornar. Ou então você liga em horário comercial para o DDD 12 21 27 31 21. E agora eu quero voltar a conversar aqui com a Juliana, que continua conectada com a gente, que também é uma mulher de fé, né? E Juliana, você comentou em que muitos momentos precisou manter a calma para passar força para sua família, né? Foi a fé em Deus que te fortaleceu? Sim, muito. Foi um momento assim que eu busquei muito, muito a Deus, assim, né? A gente já tinha uma comunhão com Deus, mas eu acho que ali era só para Ele que eu poderia abrir o coração, porque eu estava sentindo aquele momento, né?
E quando a gente teve uma notícia assim, a gente ficou tão fragilizado que a gente dormiu vários dias, todo mundo junto em casa, na mesma cama, assim, que parece que aquilo estava protegendo o bebê, sabe? Então, eles se seguravam muito em mim. Então, se eu chorasse, minha filha se desesperava. Meu marido sempre olhava assim para mim para ver se estava tudo bem. Então, ali eu falava que estava tudo bem, que ia dar tudo certo, e só Deus, né? Só para Deus que eu Abriu o ali nos coração. meus momentos abri o coração. E eu queria que você explicasse melhor, Juliana, sobre esse milagre no coração do Marken, né? Muitas coisas precisavam ser feitas. Explica melhor pra Sim. gente. Ele ia ter que, se comprovasse o que ele tinha ali mesmo, né, o que apareceu durante a gestação, ele ia ter que fazer muitas cirurgias. E se ele, né, vivesse, ia fazer muitas cirurgias, talvez ia ficar sequelas, usar oxigênio durante, né, a vida, não ia desenvolver tão bem. E, e aí, assim, então, quando o médico vira e falou assim: olha, ele vai ter que passar por uma cirurgia, mas dá um tempo, a gente, né, que não constatou ali, não sabemos explicar, mas não tem o que a gente esperava, né, aquilo. Só que ele vai fazer cirurgia, só que enquanto isso, ele não pode ter febre, ele não pode se cansar, ele não pode chorar. Você manter um bebê sem chorar, né? Muito Ele difícil. era, devido à síndrome de Down, ele era hipotônico, muito molinho, né? Ninguém pegava aquele sonho das avós dar banho, o primeiro banho, não teve, era só eu e meu esposo, porque todo mundo tinha medo, ele não segurava o pescocinho e tal. Então, a gente ter todo esse cuidado, ele não podia ter, assim, nenhum resfriado na época da pandemia, então não podia ter nada, porque ele Ou tinha que seja, estar. era um cuidado excessivo, né, para que nada acontecesse, para que ele não tivesse febre, não tivesse Ele nenhum não resfriado. tinha imunidade, ele não tinha imunidade. Entende? Então o médico falou assim: você leva o teu filho para casa e guarda numa caixinha. E daqui 5 meses você traz pra gente fazer a cirurgia. Foi a frase que ele falou para mim. E foram 5 meses, assim. E esses 5 meses eu tinha que sair de casa com ele para ele ir pra terapia. Né? Ele fazia 3 vezes na semana, né? As terapias. E fono, terapia ocupacional, fisioterapia, né? Então ali tinha outras crianças também, né? E até a fono dele no período pegou Covid, atendeu Nossa. ele, não sabia que estava com Covid, daí entrou num desespero, me ligou, falou: leva ele fazer exame porque eu estava com Covid, e atendi o Mark, né? E eu estou preocupada. E graças a Deus ele continuava ali guerreirinho, né? Era muita fé, né, Juliana? No meio de uma pandemia, a gente mais confinado em casa, sem trabalhar, trabalhando de casa, e você tendo que sair quase todo dia para poder fazer as terapias do Marken, que eram extremamente importantes, e colocando ele em risco, porque um golpe de vento ali, alguma coisa assim, podia fazer ele Tudo. pegar uma gripe, um resfriado e até Covid, como você comentou. Então, realmente foi um período de muita fé, muita resiliência. Agora tem uma outra surpresa no meio dessa história, né? Depois de 2 meses que o Marken chegou em casa, a Juliana teve uma outra boa notícia ali, uma outra notícia que mudaria a É. sua vida. Qual foi essa notícia, Juliana? Então, ele ficou internado muito tempo, né, no hospital. Depois da cirurgia, a gente quase perdeu ele, né, por causa que ele teve complicações e ficou entubado e tal. E eu passei ecografias, raio-x com ele, muitas dessas coisas. E eu não percebi que eu já estava com 7 meses da terceira gestação, né? E a gente não percebeu nada, não tive sintoma nada, assim. Eu só descobri porque a gente resolveu morar mais próximo da minha mãe para me auxiliar nesse momento. E na mudança, eu ajudei meu esposo a fazer a mudança para sair mal. A gente foi para o hospital e estava lá, né, a nossa Mariana, já ali pronta, quase para nascer. E a gente não sabia que ela estava lá. Ou seja, já tinha uma filha, uma menina. Quando veio a notícia da segunda gestação, era um menino. Ai, nossa família vai ser completa. Além do Sim, milagre que Deus fez na vida do Marken, ele ainda te presenteou com a Mariana. Como é que foi a com a gestação da Mariana. Mariana aí? Porque nesse meio tempo eu Ah, sei que foram vários eu exames. falo que a gestação da Mariana, assim, na verdade a gente não teve, assim, ela veio de presente. Quando eu descobri, ela tá ali, vai nascer tal dia. Foi isso, assim, foi muito corrido, um tempo para nada, porque nesse período de angústia, de depressão, de tristeza, que eu tava ali no hospital, sozinha, meu marido sempre me acompanhava, mas a maioria das vezes era eu e minha mãe que dormia com ele, a Mariana já tava ali, né? Já estava ali formadinha ali. E Deus é tão assim grandioso que ele permitiu que eu não descobrisse, porque eu ia ter um surto ali, Sim. porque eu passei em muitos exames que eu fiz com o Marquinhos que uma gestante não pode fazer, entendeu? Ficar junto, por exemplo, um raio-x e tal. E ele fez muitos, e quem segurava, abraçava,
né? Era eu que estava ali. Então, se eu soubesse disso antes, eu já ia pensar, não, né? Não vai dar certo, né? Vai vir com algum problema também e tal. E não, né? Deus não permitiu assim. E quando eu voltei ao trabalho, fazia um mês que eu estava trabalhando, tentando levar a vida, né, à normalidade. Aí veio a notícia, né, da nossa Mariana. Então a gente ficou em choque, assim, assustados, né? Eu não acreditava, meu marido e eu choramos muito. Depois a gente pediu perdão a Deus, assim, porque nós somos humanos, né? E às vezes somos fracos. Por mais que a gente pede para Deus, mas quando acontece algo, a gente acha que não vai dar conta, né? E Deus é muito grandioso, assim. E a Mariana estava perfeita na ecografia, a médica já está no 7º mês, perfeita. A mãe, ela nasceu no tempo certo, né? 9 meses. Foi uma cesariana, porque não tinha nem. Deu 1 ano e 1 mês de diferença do Mark. Então, e ela, né, veio para somar com a nossa família, trazer alegria, né? E é um estímulo muito grande, assim, para nós. E foi um outro presente, desde até brincou, né? Como que a gente não percebeu a Mariana, mas não tinha sintoma, não tinha nada de uma gestação. Assim, eu tomava, né, os cuidados todos para que não tivesse uma gestação, porque a gente se preocupava muito na questão financeira, na questão de cuidados com ele, que exige muito, né? É verdade. Mas já estava lá, né? A nossa pequena já estava lá. E filho é bênção, né, Juliana? É herança do Senhor. E a Juliana e o esposo o Igor, gente, adotaram uma adolescente, né? Mesmo já tendo aí uma outra casa, uma filha mais velha, o Mark, mais uma. Por que vocês tomaram essa decisão de adotar mais uma criança para vocês? Como o meu, eu até me emociono, sabe? Porque nós não somos uma família assim, financeiramente assim, é, né? Mas o meu marido falou para mim assim: se a gente pode ajudar, se a gente pode dar o amor, isso a gente tem muito, né? Então, para que não trazer mais uma para somar com a gente, né? Passar isso que a gente tem, né, de maior em casa, né? Então, a gente tomou essa decisão assim, porque a gente queria que a Liara, né, que é agora a nossa filha do coração, ela somasse, vivesse com a gente esse amor que a gente tem de família, sabe? Uhum. E então a gente tomou a decisão assim de mostrar para ela o amor de Deus, né? Que ela tivesse esse privilégio de conhecer a Deus, o amor de Deus e fazer parte, né, do nosso lar. Que coisa mais linda, Juliana. Eu tô aqui emocionada de ver o quanto o amor faz a diferença, né? Como é que tá a vida do Marken agora, né? Que mensagem que você deixa para o nosso telespectador que está passando aí por um momento desafiador, talvez alguma história parecida? Que mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo? Olha, eu falo assim para mães de crianças especiais ou mães que estão passando por situações, pais, né? Quando eu falo mães no sentido dos pais, assim, que passam porque vivenciou muita coisa nesse momento, muitas situações nos hospitais, né? O Marcan teve uma parada cardíaca nos meus braços, os médicos reanimaram ele no meu braço. E eu pensava, ai, Senhor, né? Não quero mais passar por isso, entregar em tuas mãos, mas a confiança em Deus, o que eu deixo foi o que falaram para mim logo que eu descobri assim. A gente tem a opção. É como se você embarcasse numa viagem, você preparou tudo para aquele mundo, né? E aí você tá indo para aquele país que você se organizou, e aí você desce do avião, não é aquela, não é a Itália, você desceu no Japão. E daí você tem a escolha de se entregar numa depressão, de chorar, né, de não querer viver, de tirar o que você acha que vai te incomodar e não vai te trazer feliz, né? É um trabalho. Porque até uma médica falou para mim, você não quer tirar, tem certeza, né? Então eu penso assim, não, eu vou explorar o mundo. Se eu desci no Japão, eu vou conhecer o Japão, né? As maravilhas que lá tem, as coisas diferentes que lá tem, e Deus está do meu lado preparando esse caminho. Então eu não tenho que temer. É Então verdade. hoje eu vejo que ter esse filho em casa é uma bênção de Deus, que você valoriza coisas assim, de um abrir e fechar dos seus dedos, das mãos, dos olhos, sabe? Do jeito de você mastigar, de tudo, sabe? Então, assim, Deus proporcionou pra gente isso, assim, que foi incrível na nossa vida. Então, eu falo assim, tenham fé e explore o que Deus colocou pra vocês. Dificuldades, sim, são muitas, em todos os sentidos. Mas a vitória, o sorriso do teu filho, quando ele olha pra você e vê que você lutou por ele, Deus tá ali lutando por você, não tem, Não tem preço, sabe? né? Essa não tem. Juliana, muito obrigada por compartilhar a sua história de milagre,
Uma ótima noite para você, viu? Obrigada. E você aí de casa, escolha confiar em Deus como a Juliana. O Identidade fica por aqui, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.